Boa noite, querido telespectador do programa Impacto. Mais uma vez aqui estamos, voltando. Agradecemos já ao pastor Adriano, que semana passada nos substituiu. E já cumprimento a você, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, pastor Fernando. Boa noite para você também que assiste o programa Impacto. Lembrando, estamos tratando de um assunto e pelo que a produção nos passou, hoje daremos o desfecho, pastor Fernando. É isso mesmo, estamos falando sobre autoridade espiritual e hoje então estamos no último programa sobre esse tema. Então é isso, a gente já falou sobre esse assunto, a gente fez intervalo no tema por conta do Arraial Gospel, algumas coisas que nós mostramos, mas hoje então o encerramento, o desfecho desse assunto, a autoridade espiritual. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já retorna. Te louvarei, te glorificarei. A família Quadrangular a cada dia está maior. Venha aumentar as suas fileiras ainda mais. Traga a família, os amigos, os vizinhos. Venham todos para a Catedral da Paz. À noite temos os cultos e reuniões especiais da família, do empresário, dos jovens. Durante o dia temos as tardes da bênção e em todo o tempo o plantão espiritual. Frequente com alegria nossa Catedral da Paz. Rua Padre Manuel da Nóbrega 141, Belvedere, em Araras. Estamos de volta, querido telespectador, com o programa Impacto e hoje é o último programa falando sobre a autoridade espiritual. Mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, nós tivemos no último dia 30, no último sábado, um simpósio distrital de educação e recebemos muitas pessoas aqui na cidade de Araras, na Catedral e no prédio de educação. Foi um tempo muito especial, um tempo de aprendizado da palavra de Deus. A produção preparou um breve vídeo e nós vamos acompanhar. Sendo impedido de prosseguir. Que fizemos aqui, pelo que consta, é o maior edifício até agora, até aqui, o maior edifício da Igreja Evangélica Quadrangular no Brasil. Superando o Conselho Nacional de Diretores, com 7 pavimentos, que tem 3.035 metros quadrados. Aqui nós temos 3.611 metros quadrados. O lançamento do prédio fundamental aconteceu em outubro, se não me falha a memória, dia 14 de outubro. O pastor Roosevelt esteve presente, o pastor Roosevelt hoje está aí, esteve representando o nosso presidente atual, Reverendo Fugino. Em dezembro, em setembro, dia 14 de 2014, nós inauguramos. Foram apenas 2 anos de construção. O ano que vem, com a graça de Deus, se Jesus não voltar, estaremos completando 50 anos de ministério. É assim, Deus não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita as pessoas às quais Ele chama. Nós temos 4 netos, o mais velho está com 7 anos. Todo momento que nós temos oportunidade, mesmo em casa, nós estamos ensinando para eles aquilo que o inimigo usa pessoas para abusar de crianças. Então as crianças têm que ser orientadas e instruídas dentro da palavra de Deus para que cresçam verdadeiros homens e mulheres de Deus. É esse o nosso objetivo. Eu acho que esse deve ser o objetivo
da Igreja do Evangelho Quadrangular e de todos os seus educadores. É uma responsabilidade nossa, e quando eles estão conosco, de nós ensinarmos a verdade, não temos medo de falar para eles a respeito da palavra. Cada igreja, né? Eu, por exemplo, no almoço, a gente tocou várias experiências super bacanas. Então vamos voltar aqui para o nosso tema, né? Nossa segunda parte, né? Para a gente cumprir aí o cronograma e tenho certeza que vocês vão continuar sendo abençoados. Então, um pouquinho antes, né, do almoço, nós falamos aí sobre a importância de compreender a fase da adolescência, né? Então aí, pessoal, temos que saber que na adolescência, a adolescência passa por altos e baixos. Acompanhamos esse bonito vídeo preparado pela nossa produção, hoje, atualmente, melhor dizendo, dirigido pelo pastor Adriano Gonçalves. E agora sim, vamos dar então início à parte final do nosso estudo, Autoridade Espiritual. É isso mesmo, pastor Fernando, a gente começou já faz alguns programas esse assunto, né, referente à autoridade espiritual. Já trouxemos a definição de autoridade, da palavra autoridade segundo o dicionário. Já trouxemos também a definição da palavra autoridade espiritual e como o senhor mencionou. Então hoje daremos o desfecho a esse programa. Bom, na Bíblia Sagrada apresenta várias formas, né, várias autoridades que nós devemos respeitar. Por exemplo, nós temos a autoridade em relação a Deus, isso aí é inquestionável, ninguém questiona. Temos exemplo, por exemplo, em Daniel, no capítulo número 9. Um outro ponto, ao governo civil, às autoridades legitimamente constituídas, os nossos prefeitos, governadores, os nossos juízes. Nós temos referências em Romanos, em Timóteo, várias referências bíblicas. Um outro é aos pais, né? Obedecei a vossos pais. Então também um ponto muito importante que nós já tratamos também sobre essa submissão que nós devemos ter. E ainda, penso que essa nós só citamos, Ricardo, mas não mencionamos, que é a esposa em relação ao marido, que a Bíblia também ensina, né? Que as esposas devem ser submissas, não subjugadas, né? Um outro assunto que nós podemos, quem sabe, tratar num outro programa. Nós temos também aos patrões, que nós devemos nos sujeitar a eles, são autoridades sobre nós, e até mesmo uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, né, como ao Senhor. E uma última, né, aos líderes da igreja, que é um versículo que nós vamos ler, vamos acompanhar, o evangelista Ricardo Oliveira vai ler com você, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Bom, então obedecei a vossos pastores, essa submissão. É claro que existe, né, isso não é consenso, existe um contra-argumento a respeito disso, que não é de hoje, é de muito tempo. Há aqueles que entendem que existe essa autoridade espiritual, que existem homens que foram colocados, homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para estarem, né, na liderança da igreja e nos nortearem através da instrução do Espírito Santo para a vida deles e que passa para a congregação.
E existem aqueles que não acreditam e a gente respeita aqueles que pensam diferente de nós. Porém, nós ficamos com aquilo que a Bíblia ensina, principalmente nesse quesito, né? Obedecei a vossos pastores porque eles darão conta de vocês. Então, é algo bastante interessante. Nós temos também algo também importante para falar, é a respeito que dá a impressão, parece que essa autoridade espiritual, esse líder, essa pessoa que está revestida dessa autoridade, parece que ela podemos dizer assim, infalível, né? E não existe isso, né, Ricardo? Não existe pessoa isenta de erro. Tanto que o próprio apóstolo São Paulo deixou, nós vamos citar apenas um versículo, margem para essa nossa interpretação. Vamos lá? Vamos lá então, tem uma citação em Gálatas, capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Então, o versículo aqui dá uma bela explicação daquilo que o pastor Fernando está mencionando. Ainda que venha alguém do nosso meio, segundo o apóstolo Paulo falando, ainda que venha uma autoridade espiritual a trazer um evangelho que não seja aquilo que Jesus trouxe, o evangelho bíblico, então que esse seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Inclusive, por exemplo, nós temos no Antigo Testamento alguns exemplos. O rei Davi, por exemplo, ele era rei, ele tinha autoridade e ele errou, falhou, foi repreendido. Então a autoridade, ela pode ser repreendida, porque não existe, se nós formos pensar que a autoridade espiritual tem que ser perfeita, então ela não existe. Ela não existirá, porque não existe ser humano que não cometa falhas. Mas olha, Tiago, no livro de Tiago, há uma citação que nós vamos ler também, e aí a gente vai comentar. Eu vou ler, o evangelista Ricardo Oliveira vai comentar. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Uma coisa que eu queria comentar também, antes de entrar propriamente aqui nesse versículo, pastor Fernando, que o senhor estava mencionando, né, no Antigo Testamento, uma autoridade, um líder errou, né, falando de Davi. No Novo Testamento a gente pode citar o caso de Pedro. Pedro era uma autoridade espiritual. Quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo se manifestou, enchendo o cenáculo, quase que 120 pessoas ali foram cheias do Espírito Santo. Pedro toma ali a dianteira como autoridade, traz uma mensagem, e a mensagem que Pedro, ele assim menciona, quase 3.000 almas se convertem e permanecem na presença do Senhor. Numa outra ocasião, quase 5.000 pessoas, através da pregação de Pedro, que era uma autoridade espiritual, também se converteram e permaneceram. E o que chama a atenção, como o pastor Fernando disse, que a autoridade espiritual também está sujeita a erro. Inclusive Pedro, com toda essa pompa que ele possuiu aí, cheio do Espírito Santo, as pessoas, uma grande massa de pessoas se convertendo aí, teve um momento que Pedro se equivocou, que ele errou, e o apóstolo Paulo, pastor Fernando, o repreendeu. Então, mesmo Pedro sendo uma autoridade espiritual, ele teve as falhas dele, inclusive o próprio Paulo, que nós estamos citando aqui algumas passagens do que ele mencionou, repreendeu o próprio Pedro. E partindo, está certinho, e agora partindo para o versículo que nós mencionamos, veja bem, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os líderes da igreja, e orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então é para chamar, não é, se não tivesse necessidade, se não houvesse realmente essa autoridade espiritual, essa pessoa que foi colocada por Deus para estar na liderança, então por que não falaria, chame o seu vizinho, chame o irmão, chame a irmã, essa ou aquela? Não, mas está falando, chame os líderes da igreja. E aí eles devem orar e ungir com azeite em nome do Senhor. E nós vamos avançando, nós temos mais versículos para citarmos. Olha, quando a gente vai para as cartas, para as 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse, nós vamos então ler pelo menos alguns versículos.
e daqui a pouquinho a gente já explica então o porquê de mencionarmos esses versículos. Vamos lá, Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:7. E o anjo da igreja que está em Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Nós citamos somente 3 igrejas das 7 mencionadas, das 7 cartas enviadas, mas todas elas, evangelista Ricardo e querido telespectador, elas são cartas enviadas para quem? Qual é o destinatário? O anjo da igreja, no caso, a autoridade espiritual, o pastor. Isso. Ele não escreveu para a congregação, não escreveu para todas as pessoas que estavam na igreja em Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, enfim. Ele escreve para o anjo da igreja. Isso quer dizer, então, que em cada igreja havia pessoas responsáveis por ela. E esse princípio a gente vê também o apóstolo São Paulo quando ele escreve a Tito, por exemplo. Vamos ver? Tito capítulo 1, versículos de número 4 e 5. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte do Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Produção, pode deixar na tela esse versículo, esses 2 versículos. Nós vamos analisando junto aqui, ó. Então, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, na sequência. Por esta causa te deixei em Creta. Para quê? Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Então, eu te deixei em Creta para que você organize, para que você arrume ali. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, ou seja, você deve ir de cidade em cidade lá estabelecer os líderes para aquelas igrejas. Agora pode voltar. Então, querido telespectador, existe, a Bíblia Sagrada apresenta. Alguém pode dizer, mas eu já fiquei sabendo de pastores que tomaram decisões erradas, mas é aquilo que nós mencionamos. Nós citamos Davi, nós podíamos citar Saul, no Novo Testamento também. E são homens que têm falhas, mas nós não devemos olhar para o homem, nós devemos olhar para a autoridade que Deus colocou na vida dessa pessoa. Então a carta, se fosse a congregação, então vamos imaginar que a congregação fosse a autoridade espiritual, toda a congregação. Por que a carta, então, deveria ser entregue para a congregação, para os irmãos, para as irmãs, mas foi direcionada ao anjo da igreja, porque é o anjo da igreja que tinha que receber as informações, aquelas que eram boas, aquelas que eram ruins, para que depois ele pudesse, orando, buscando em Deus, ter as atitudes corretas para aquela situação. Mas nós não podíamos nos furtar, evangelista Ricardo e querido telespectador, de mostrar nós vamos até mostrar uma imagem, né? Assista primeiro, vamos lá. Sou eu que preciso do seu batismo. E você vem até mim. Que assim seja. Devemos cumprir nossa missão.
Então nós acompanhamos aí uma imagem que mostra, representando Jesus indo para ser batizado, Ricardo. Nos parece estranho, né? Mas Jesus está indo para ser batizado. E uma imagem muito bonita, né, pastor Fernando, que a produção preparou muito bem, né? Sem dúvida. Nos ajuda bastante, porque ter esses vídeos, né, ajudam bastante na hora de nós comentarmos. É isso mesmo, e Jesus, sendo a maior autoridade espiritual, estava indo para ser batizado, pastor Fernando. E o que às vezes nós não entendemos, e chega a ser assim, para algumas pessoas muito assustador, mas para quem entende sobre a autoridade espiritual não é nada assustador. Ele vai se submeter à autoridade de João Batista. Por quê? Porque ele estava aqui na terra, já havia nascido da Virgem Maria, já tinha passado aí cerca de 30 anos e agora ele vai dar início ao ministério. Mas quem estava e quem era a autoridade espiritual naqueles dias era João Batista. João Batista até recua, fala, não, eu não posso batizar o Senhor, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Mas o que Jesus falou para ele? É necessário que as Escrituras se cumpram. É necessário que as Escrituras se cumpram. E a Bíblia diz, querido telespectador, que Jesus foi batizado por João Batista. Ele se submeteu à autoridade daqueles dias. E aí então, só depois de passar por João Batista, sendo batizado, aí então ele vai dar início ao seu ministério público, tudo aquilo que ele realizou, terminando, né, aqui com a morte na cruz do Calvário, morte, sepultura e ressurreição. Então, se há alguém que entende de autoridade espiritual, esse alguém é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E ele, na condição que ele veio, na condição humana, ele se submete a João Batista, repito, que era a autoridade espiritual daqueles dias, porque João Batista tinha a missão de preparar os caminhos. É isso mesmo. Se Jesus, que é Jesus, se submeteu à autoridade espiritual de João Batista, que chama a atenção foram as palavras de Jesus dizendo: necessário é que se cumpram as Escrituras. Quem somos nós para não cumprir a Escritura? Então, devemos nos submeter sim às autoridades. Então é isso, Ricardo. Está finalizado? Está finalizado. Depois dessa, acho que não tem mais necessidade de qualquer argumento. É verdade, pastor Fernando, então o assunto foi encerrado. É isso aí. Vamos embora então, vamos para mais um intervalo e a gente retorna com a oração do reverendo Brocanelli, que vai orar por você e pela sua família. A família Quadrangular a cada dia está maior. Vem aumentar as suas fileiras ainda mais. Traga a família, os amigos, os vizinhos. Venham todos para a Catedral da Paz. À noite temos os cultos e reuniões especiais da família, do empresário, dos jovens. Durante o dia temos as tardes da bênção e em todo o tempo o plantão espiritual. Frequente com alegria nossa Catedral da Paz. Rua Padre Manuel da Nóbrega 141, Belvedere, em Araras. Estamos de volta, querido telespectador, com o programa Impacto. Nesse bloco, nós temos a presença do reverendo Brocanelli, que vai orar por você e pela sua família. Telespectador, estamos aqui com a finalidade de, mais uma vez, transmitir uma bênção ao senhor, à senhora, você, cada um em particular. Quem sabe passou essas últimas horas no aguardo, na expectativa deste programa para receber a bênção. É chegado o momento. Conforme é o nosso costume, eu vou levantar a minha mão e, se você quiser, poderá levantar a tua também. E ainda mais, se quiser, poderá colocar a tua mão na minha mão. Através desta oração e esse ponto de contato, dar-se-á o milagre. Ó soberano Deus e Pai celestial, em cuja presença estamos nesta hora,
Apresentamos esta pessoa que está nos vendo e nos ouvindo, quer seja nesta cidade, Araras, ou cidades circunvizinhas, cidades mais distantes. Aonde estamos chegando com o som e imagem. A bênção do Senhor por esta oração e a necessidade e a fé desta pessoa, que o milagre seja concretizado, os males sejam repreendidos, expulsos e banidos deste corpo, desta vida, desta alma, desta família. Em o nome do Senhor Jesus Cristo pedimos, e que seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Prezado e querido telespectador, eu estou devolvendo a palavra ao responsável por este programa. Da minha parte, quero dizer, fique com Deus e fique em paz. Agradecemos ao reverendo Brocanelli por esse tempo de oração aqui no programa Impacto. E Ricardo, antes de irmos embora, temos alguns avisos importantes. É isso mesmo, às 19h30, amanhã no sábado, temos o culto em língua inglesa, a reunião, né, pastor Fernando, em língua inglesa, lembrando sempre alternando, né, um sábado o culto em espanhol e no outro, no caso amanhã, o culto em língua inglesa. É isso, e domingo 5 cultos com celebração da Ceia do Senhor. Dá para enumerar aí? 7 da manhã o primeiro, o segundo 10 da manhã, o terceiro às 14 horas, o quarto 16h30 e o quinto culto 19h30. É isso, além nós temos também na terça-feira o sexto culto, na terça-feira às 15 horas, e aí no segundo domingo nós temos o sétimo culto também às 7 horas da manhã. É isso mesmo, e voltando, pastor Fernando, no sábado, algo importante também a mencionar é a reunião do Você Consegue, né? Que mudou de local, mudou de dia, né? Isso, Você Consegue, um trabalho para ajudar os dependentes químicos e os codependentes, né? Ou seja, os familiares, aqueles que convivem com eles. Então passou agora a ser na capela do Washington Luiz, que é na Avenida Washington Luiz, número 560. 7h30 da noite, todo sábado. Então você que precisa dessa ajuda, desse acompanhamento, pessoas estarão lá que têm experiência e têm condições de ajudar você que é dependente químico, ou então você que é um familiar ou um amigo ou que convive com um dependente químico. Todo sábado, às 7h30 da noite, na capela do Washington Luiz, Avenida Washington Luiz, 560, em frente à PAI. É isso mesmo, e também no sábado, 19h30, na Catedral da Paz, o culto de Noite de Bênçãos. E para fechar os nossos avisos, na segunda-feira nós temos, sempre depois da ceia, na primeira segunda depois da ceia, nós temos a celebração DR na Catedral, que é a reunião dos jovens, é uma reunião muito especial, onde os jovens de todas as capelas, de toda a cidade vêm ou vão para a Catedral e é realmente muito especial. Então, celebração DR na próxima segunda-feira, às 19h30, na Catedral. É isso mesmo, pastor Fernando. Então, Vambora. Vambora, então. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e desejar para você um excelente final de semana e até a próxima sexta. É isso. Muito obrigado, querido telespectador, pela sua audiência. Hoje encerramos esse tema. Semana que vem, certamente teremos um pregador, alguém que vai transmitir a mensagem da palavra para o seu coração. Mas a gente estará aqui em nome de Jesus. Tenha uma excelente noite, excelente final de semana e fique em paz. Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor, o que eu quero